Contramestre. Artigo 538. A habilitação e deveres dos pilotos e contramestres são prescritos nos regulamentos de marinha. Artigo 539. O piloto, quando julgar necessário mudar de rumo, comunicará ao capitão as razões que assim o exigem, e se este se opuser, desprezando as suas observações, que em tal caso deverá renovar-lhe na presença dos mais oficiais do navio. Lançará o seu protesto no diário de navegação, o qual deverá ser por todos assinado, e obedecerá às ordens do capitão, sobre quem recairá toda a responsabilidade. Artigo 540. O piloto que, por imperícia, omissão ou malícia, perder o navio ou lhe causar dano, será obrigado a ressarcir o prejuízo que sofrer o mesmo navio ou a carga, além de incorrer nas penas criminais que possam ter lugar. A responsabilidade do piloto não exclui a do capitão, nos casos do artigo 529. Artigo 541. Por morte ou impedimento do capitão, recai o comando do navio no piloto, e na falta ou impedimento deste, no contramestre, com todas as prerrogativas, faculdades, obrigações e responsabilidades inerentes ao lugar de capitão. Artigo 542. O contramestre que, recebendo ou entregando fazendas, não exige e entrega ao capitão as ordens, recibos e outros quaisquer documentos justificativos do ato, responde por perdas e danos daí resultantes. Título 5. Do ajuste e soldadas dos oficiais e gente da tripulação, seus direitos e obrigações. Artigo 543. O capitão é obrigado a dar às pessoas da tripulação que o exigirem uma nota por ele assinada em que se declare a natureza do ajuste e preço da soldada, e a lançar na mesma nota as quantias que se forem pagando por conta, as condições do ajuste entre o capitão e a gente da tripulação. Na falta de outro título do contrato, provam-se pelo rol da equipagem ou matrícula, subentendendo-se sempre compreendido no ajuste o sustento da tripulação. Não constando pela matrícula nem por outro escrito do contrato o tempo determinado do ajuste, entende-se sempre que foi por viagem redonda ou de ida e volta ao lugar em que teve lugar a matrícula. Artigo 544. Achando-se o livro da receita e despesa do navio, conforme a matrícula, artigo 567, e escriturado com regularidade, fará inteira fé para a solução de qualquer dúvidas que possam suscitar-se sobre as condições do contrato das soldadas, quanto, porém, as quantias entregues por conta prevalecerão, em caso de dúvida, os assentos lançados nas notas de que trata o artigo precedente. Artigo 545. São obrigações dos oficiais e gente da tripulação. 1. Ir para bordo prontos para seguir viagem no tempo ajustado, pena de poderem ser despedidos. 2. Não sair do navio, nem passar a noite fora sem licença do capitão, pena de perdimento de 1 mês de soldada. 3. Não retirar os seus efeitos de bordo, nem serem visitados pelo capitão, ou pelo seu segundo, debaixo da mesma pena. 4. Obedecer, sem contradição, ao capitão e mais oficiais nas suas respectivas qualidades, e abster-se de brigas, debaixo das penas declaradas nos artigos 498 e 555. 5. Auxiliar o capitão em caso de ataque do navio ou desastre sobrevindo à embarcação ou à carga, seja qual for a natureza do sinistro, pena de perdimento das soldadas vencidas. 6. Finda a viagem, fundear e desaparelhar o navio, conduzi-lo a surgidouro seguro e amarrá-lo sempre que o capitão o exigir, pena de perdimento das soldadas vencidas. 7. Prestar os depoimentos necessários para ratificação dos processos testemunháveis
e protestos formados a bordo, recebendo, pelos dias da demora, uma indenização proporcional às soldadas que venciam. Faltando a este dever, não terão ação para demandar as soldadas vencidas. Artigo 546. Os oficiais e quaisquer outros indivíduos da tripulação que, depois de matriculados, abandonarem a viagem antes de começada ou se ausentarem antes de acabada, podem ser compelidos com prisão ao cumprimento do contrato, a repor o que lhes houver pago adiantado e a servir 1 mês sem receberem soldada. Artigo 547. Se depois de matriculada a equipagem se romper a viagem no porto da matrícula por fato do dono, capitão ou afretador, a todos os indivíduos da tripulação justos ao mesmo se abonará a soldada de 1 mês, além da que tiver vencido. Aos que estiverem contratados por viagem, abonar-se-á metade da soldada ajustada. Se, porém, o rompimento da viagem tiver lugar depois da saída do porto, da matrícula, os indivíduos justos a 1 mês têm direito a receber, não pelo tempo vencido, mas também pelo que seria necessário para regressarem ao porto de saída, ou para chegarem ao do destino, fazendo-se a conta por aquele que se achar mais próximo. Aos contratados por viagem redonda, se pagará como se a viagem se achasse terminada. Tanto os indivíduos da equipagem justos por viagem, como os justos ao mês, têm direito a que lhes pague a despesa da passagem do porto da despedida para aquele onde ou para onde se ajustarem que for mais próximo. Cessa essa obrigação sempre que os indivíduos da equipagem podem encontrar soldada no porto da despedida. Artigo 548. Rompendo-se a viagem por causa de força maior, a equipagem, se a embarcação se achar no porto do ajuste, só tem direito a exigir as soldadas vencidas. São causas de força maior: 1. Declaração de guerra, ou interdito de comércio entre o porto da saída e o porto do destino da viagem. 2. Declaração de bloqueio do porto, ou peste declarada nele existente. 3. Proibição de admissão, no mesmo porto, dos gêneros carregados na embarcação. 4. Detenção ou embargo da embarcação, no caso de se admitir fiança ou não ser possível dá-la, que exceda ao tempo de 90 dias. 5. Inavegabilidade da embarcação acontecida por sinistro. Artigo 549. Se o rompimento da viagem por causa de força maior acontecer, achando-se a embarcação em algum porto de arribada, a equipagem contratada ao mês só tem direito a ser paga pelo tempo vencido desde a saída do porto até o dia em que for despedida, e a equipagem justa por viagem não tem direito a soldada alguma se a viagem não se conclui. Artigo 550. No caso de embargo ou detenção, os indivíduos da tripulação, justos ao mês, vencerão metade de suas soldadas durante o impedimento, não excedendo este 90 dias. Findo este prazo, caduca o ajuste. Aqueles, porém, que forem justos por viagem redonda são obrigados a cumprir seus contratos até o fim da viagem. Todavia, se o proprietário da embarcação vier a receber indenização pelo embargo ou detenção, será obrigado a pagar as soldadas por inteiro, aos que forem justos ao mês e aos de viagem redonda na devida proporção. Artigo 551. Quando o proprietário, antes de começada a viagem, der à embarcação destino diferente daquele que tiver sido declarado no contrato, terá lugar novo ajuste, e os que se não ajustarem só terão direito a receber o vencido ou a reter o que tiverem recebido adiantado. Artigo 552. Se depois da chegada da embarcação ao porto do seu destino, a ultimada ou a descarga, o capitão, em lugar de fazer o seu retorno, fretar ou carregar a embarcação para ir a outro destino, é livre aos indivíduos da tripulação ajustarem-se de novo
ou retirarem-se, não havendo no contrato estipulação em contrário. Todavia, se o capitão, fora do império, achar a bem navegar para outro porto livre e nele carregar ou descarregar, a tripulação não pode despedir-se, posto que a viagem se prolongue além do ajuste, recebendo os indivíduos justos por viagem um aumento de soldada, na proporção da prolongação.